E aí, meus amiguinhos, estamos aqui para mais um podcast Revalida. Vamos conversar com a doutora Adriane. Ela vai contar para a gente sobre como foi que ela conseguiu revalidar. Revalidar ainda não, né? Aprovar no Revalida para depois ela vai conseguir revalidar. Vamos conversar com a doutora Adriane. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, tudo sim. Me conta. Primeiro, fala um pouquinho sobre você, onde você se formou, quantas vezes você fez a prova do Revalida. Eu me formei na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, na UCBOL. Passei 2 anos sem ter provas, depois que eu peguei meu diploma, né? Desde 2018, vim ter uma prova em 2020. Tive alguns problemas, fiz a primeira fase, faltou pouco para poder aprovar e foi bem naquela época que eles fizeram aquele teste. E só corrigia a prova escrita se atingisse tal pontuação. Entendi. Aí o que pesou naquela época foi isso. Aí quando fiz novamente a prova, consegui a aprovação, graças a Deus. Aí, só que na segunda fase, na primeira vez que eu fiz a segunda fase 2 vezes também. Na primeira vez que eu fiz, eu estudei muito pouco, me preparei pouquíssimo. Pouco tempo também eu tive por causa de outros problemas. Entendi. Mas quando foi na segunda vez, eu me preparei de verdade. Entendi. Com checklists, enfim, do jeito certo. Entendi. E como foi que você me conheceu? Através de uma amiga. Na verdade, eu estudava com uma amiga, desde a primeira fase a gente estudava junto, a gente aprovou juntas, inclusive. Aí ela me dizendo que ela vinha fazer a prova aqui em Maceió, moro em Maceió. Aí ela disse, Dri, eu vou fazer o curso prático com o Rafael, ele é daí. Eu nem sabia que ele era daí. Aí eu disse, não sei o quê. Enfim, de última hora eu resolvi fazer também. Entendi. Mas foi ótimo, porque que eu poderia ter passado no dia da prova, eu passei por aí. Entendi. Me preparou melhor. E você mora onde? Onde é que você mora? Eu sou de Arapiraca. Ah, Arapiraca. Então é pertinho, bem pertinho de Maceió. Aham, Aí você não sim. sabia que tinha curso por aqui, justamente deu sorte, curso em Maceió, maravilhoso. Me Pois conta. é. Aí me conta agora. Então você me conheceu na prova prática. Como foi que você estudou para a prova teórica? A teórica foi respondendo questões. Na primeira vez que eu fiz, como a gente nunca sabia, assim que eu terminei a faculdade, eu comecei a estudar assunto. A gente nunca sabe como é que estuda direito, né? Aí, depois de um tempo, o pessoal ficava dizendo, não, responde questão, que é a melhor coisa. Aí foi quando eu comecei a responder questão que meio que começou a associar os assuntos que a gente estudava com questões. Ou seja, a primeira fase é responder questão, não tem como estudar de outra maneira. Pelo menos para mim, né? Entendi, entendi. Quanto tempo você se preparou para a primeira fase do Revalida? Em quanto tempo você conseguiu? Assim, para a primeira fase, acredito que estudando mesmo foi de uma reprovação para outra. Entendi. Foi de uma prova a outra que você se preparou. Foi. E o que é que você fazia diferente quando você estudou para a primeira prova que você mudou na segunda vez que você fez a prova? Acho que eu fui mais focada. Aconteceu algumas coisas que não vem ao caso, mas eu estava passando por muitos problemas Entendi, pessoais. Aí acabou que a minha primeira prova foi prejudicada por causa disso. entendi. Mas já a segunda eu já estava numa recuperação, já estava melhor, então, para mim, isso também me ajudou bastante a focar mais, porque eu não tinha foco antes. Entendi. Mas para você ver como na prova, qualquer prova que a gente vai fazer, como é importante a gente estar bem, né? Se a gente não estiver bem, É, se a gente não estiver centrado, é muito difícil aprovar numa prova. E essa prova do Revalida, ela tem o fator emocional muito maior do que outras provas que a gente faz. Porque é com certeza. como se ali fosse o início da nossa carreira no Brasil, né? A gente muitas vezes as pessoas são assim, ficam dizendo: "Ah, muitas vezes a gente escuta que a gente não é médico, e um monte de coisa". Isso dá um certo receio, vamos dizer assim. Então é como se a gente usasse a prova para provar para todo mundo que a gente é capaz. Então isso torna a prova com um sentimento muito ruim, porque ali você está, sei lá, um sentimento de
uma necessidade de mostrar alguma coisa, então você fica sempre nesse sentimento. Eu também passei por isso, eu sinto, isso foi muito complicado, porque você tem a necessidade de aprovar para mostrar para as pessoas e tal. Não só isso, mas isso também, né? Por mais que você tenha porque eu tive todo o apoio da minha família, do meu namorado, enfim, eu tive o apoio de todo mundo, mas sempre fica aquela pressãozinha, aquela pressão, não, você tem que conseguir, tem que ser por esse método, que é o método definitivo, enfim. Entendi. Eu acho que você sabe. Aí me conta, aí você conseguiu, fez a prova teórica e conseguiu aprovar. Mas como era o seu dia a dia do estudo? Que dicas você daria para as pessoas assim em relação ao dia a dia de estudo? Como foi que você fez e você acha que é mais importante para as pessoas fazerem? Porque, assim, depende da realidade de cada um, né? Mas na minha, como eu não tinha que trabalhar, tipo, os meus pais me deram essa condição de só estudar, então, para mim, ficava mais fácil. Eu acordar, tomava café, enfim, e já sentava na mesa para estudar com amigas. Eu gosto muito de estudar com amigas, com pessoas. Eu prefiro porque acabo focando mais. Se eu fico sozinha, às vezes eu disperso. Ah, não, estou sozinha, então posso fazer tal coisa e depois eu deixo para fazer. Enfim. Aí eu sempre gostei de estudar em grupo. Aí eu combinava horário de estudar em grupo de manhã, às vezes à tarde não tinha grupo, mas aí eu revisava alguma coisa, fazia questão e assim ia. Entendi. Sempre de manhã e à tarde, fazia os meus horários. Agora, isso é bem legal. Às vezes à noite. Essa é uma dica que a gente dá também, né, quando a gente faz a maratona revalida, que é a questão dos grupos. Porque você está certíssima, incentiva demais. E isso faz com que você se obrigue a estudar, porque aquela pessoa vai depender de você, então como se um dependesse do outro. É muito boa essa estratégia. Então, basicamente, o seu estudo agora nessa segunda vez você estudou os temas, mas focou mais nas provas e você estudou através de grupos. Foi o que te ajudou. Você fez algum flashcard, algum resumo, alguma coisa desse tipo? Não, eu até antes, no começo, eu fiz cursos online e tal, fazia meus resumos, que eu sempre fui na faculdade de fazer resumo. Acho que fixa mais. Mas depois eu perdi, tipo, focou mais nas parei de fazer questões. isso e comecei ou ler ou fazer questão mesmo. Entendi. É muito direto, né? O estudo para prova teórica, né? É muito direto. Me conta, aí você aprovou. Passando agora para a próxima fase, você agora ia fazer a primeira vez a prova prática. Como foi que você iniciou o seu estudo e que erros você acha, na sua opinião, que você cometeu que lhe prejudicaram na primeira vez que você fez a prova prática? O nervosismo. Demorei também a começar a estudar. Eu só comecei a estudar quando saiu o resultado final. Entendi. Dos aprovados da primeira etapa. Aí isso fica o quê? Menos de um mês, praticamente, para a segunda fase. Comecei a estudar nessa hora. E como eu sou, como é que fala? Meio tímida para falar em público, eu tinha esse receio. Aí eu ficava, não, travando algumas vezes e tal, mesmo com pessoas amigas, né? Estudando com amigas, eu ficava travando com medo de estar falando alguma coisa errada. E na segunda vez que eu estudei, eu já perdi esse medo. Fui falando tudo que é para falar, vai falando. Entendi. Aí esse foi uma melhoria que eu senti. E o tempo também, né? Que eu comecei a estudar bem antes. Entendi. Em quanto tempo você se preparou para a segunda vez que você fez a prova? Para a segunda vez, eu acho que depois da prova, foi em dezembro, janeiro eu passei meio off, mas em fevereiro eu já comecei a estudar. Entendi. Menos, bem menos do que vinha, não naquele pique, mas comecei. Aí depois a gente aumentou de novo o pique. Agora me conta, para essa segunda vez, o que foi que você fez de diferente? Como é que você se preparou para a segunda vez? Eu estava bem melhor, tanto em todos os aspectos, estava mais confiante, que é o que conta mais do que até o conhecimento, às vezes. Você está confiante e falar e conversar, enfim. Foi o que eu fiz de diferente, foi isso, foi focar mais nos checklists. Fiz bastante checklist, era todo dia, toda hora, praticamente. De segunda a sexta a gente estudava e no sábado e domingo a gente aproveitava para descansar um pouco em tese.
com a família e tudo, até para Arejar a cabeça cabeça. distrair um pouco. Mas o que eu fiz diferente foi focar mais, eu acho, e fazer mais checklist e perder o medo de falar. Entendi. E aí você fez o curso lá da prova prática. Agora eu queria saber o que foi que o curso te ajudou. Como foi? De forma geral, porque tem, por exemplo, tem pessoas que já têm conhecimento, então eles não, para eles a aula não é o mais importante. Aí já não foca nas aulas, aí já foca nas mentorias, já foca no presencial. Da parte que você viu do curso, o que foi que te ajudou mais? Qual foi a parte mais importante? Ou se cada coisa te ajudou, não sei como foi. Explica para mim. Assim, eu fiz, fora o seu curso, eu tinha feito uma mentoria, né, e tal, não sei o quê. Mas você, depois que eu fiz o seu curso, eu fiquei um pouco mais rápida com as dicas que você deu no curso, né, lá. Tipo, e foquei mais em coisas que eu sabia que eu poderia ter pontos, mesmo sem saber o assunto, digamos assim. Que é Entendi. dicas que você dá. Aí eu acho que isso me ajudou bastante. Entendi. Em pegar pontos assim pra gente, como, enfim. Ou seja, No você primeiro dia foi focou no esqueleto. No esqueleto você focou. foi. Eu complementei o meu esqueleto com as suas Entendi. dicas. Entendi. Quando você chegou lá no primeiro dia, como todos os alunos que estavam lá, vocês chegam perdidos. Agora aí eu vou fazer. Agora eu quero que você entender por que isso acontece. Porque você já vinha estudando há muito tempo, estudando com os amigos, um monte de coisa, só que você chega lá no primeiro dia e não consegue desenvolver as estações. Eu faço do mesmo jeito que um ator lá do Revalida. Senta aqui com vocês e vou só respondendo o que vocês perguntam. Por que vocês, quando estão no ao vivo, na hora lá do vamos ver, por que trava? O que acontece? Na sua opinião, lógico. Ah, é o nervosismo. É a pressão. A pressão, porque assim, você treinar com amigos, com você, enfim, você sabe que você tem que responder, mas não tem aquela pressão que é a definitiva. E quando você chega lá, que você vê que realmente que você pede um exame e ele não vem, não te entrega, ou enfim, alguma coisa que você fale e não te dão nenhuma resposta, aí você fica mais não. Mas, então não é nada do que eu estou pensando, vou para outra área, aí o problema está aí. E Entendi. eu, de uma para outra, eu aprendi isso, que tipo, se você acha que é alguma coisa, segue no raciocínio. Pode não ter aquilo do que você está perguntando, mas pode ter outra coisa na frente, mas segue no teu raciocínio, porque aí tu pontua alguma coisa. Entendi. Ou seja, existem pontos de graça que estão lá, que é só perguntar que você ganha esses pontos. E a gente Sim. chama muita atenção, porque eu acho que o meu principal mérito não é temas. Não é, por exemplo, falar de hipertensão, diabetes. Isso é besteira. Isso qualquer pessoa pode pegar o tema e pode estudar. Eu até, não sei se você lembra, mas sempre tem alguém que a gente está fazendo checklist lá na hora e a pessoa começa a falar sobre o tema. Começa a dar uma palestra sobre o tema. E em vez de perguntar, ele começa a falar muito. A pessoa, sempre acontece isso. E a pessoa perde a maioria dos pontos, porque a gente ganha a maioria, cerca de 5, 6 pontos, a gente ganha só por perguntar. E aí isso é muito interessante. O que você acha que você desenvolveu, além dessa questão da agilidade, do primeiro para o terceiro dia lá do módulo presencial? O que foi que mudou na sua forma de agir lá nas estações? É mais que, tipo, perder aquele medinho, porque por mais que seja só um treinamento, você sabe que você tem que pontuar alguma coisa lá. Entendi. Então, no primeiro dia teve o nervosismo e tal, não sei o quê. Aí no segundo já foi melhor, no terceiro já foi melhor. E assim, é a tendência, né? Tanto é que na prova mesmo a gente até fala que se fosse primeiro dia só um teste e a partir do segundo a gente conseguiria passar fácil pelo Revalida, Entendi. porque no segundo sempre é melhor que o primeiro. Entendi. Eu aproveito muito vocês quando eu faço a entrevista para entender algumas coisinhas que a gente faz lá no curso para saber a importância que elas têm. Porque aí vocês a experiência de vocês, para mim, é o principal conhecimento que faz melhorar as coisas. Porque a gente faz uma coisa, e se essa coisa não dá certo, a gente tem que tirar e colocar o que dá certo. Então, por isso que eu pergunto muito sobre as coisas que a gente faz para saber se elas dão certo. Na sua opinião, o que mudou? Para que serve? Porque assim, tem cursos de várias formas, como você fez uma mentoria anteriormente. Tem curso que é online, tem curso que é só mentoria, tem curso que é módulo presencial. Então, eu queria entender, na sua opinião, para que serve cada uma dessas coisas. Lá no módulo presencial,
a parte que vocês fazem comigo e a parte que vocês fazem com os atores, porque vocês treinam com atores também. Para que serve cada uma dessas partes? O que melhora no desempenho da pessoa? Treinar comigo, porque é diferente, eu acho que é diferente. Tanto o sentimento de vocês é diferente. Para que serve treinar comigo e para que serve treinar com os atores? Com você tem a pressão dos outros que estão ao redor, né? Olhando. É como se estivesse na sala mesmo, tipo, porque na sala não vai estar só você e o ator, vai estar o câmera, vai estar o que passa as folhas, enfim. Aí eu acho que acaba até pressionando um pouquinho por causa disso. É bom por isso também, porque tem da gente a trabalhar essa hora. Inclusive, né? Aí, com o ator, é bom, mas como é que se diz? Mas não tem tanta pressão, porque é só você e ele. Entendi. Enfim, eu não sei se deu para entender. Deu sim. Ou seja, ter mais pessoas ali na hora faz com que você se sinta mais pressionado. Lá com o ator é mais a questão do tempo. Como vocês fazem 6 minutos lá em cima, e você passa de uma estação para outra, então essa questão do cansaço, né? Você passar de uma estação para outra, ficar seguindo uma estação para outra. Então tem esses dois fatores. Ser mais ágil. Você aprende a ter mais a agilidade, a habilidade, né, no falar. E lá você vê o checklist aqui, você vê automaticamente as coisas que você fez e o que você não fez. É legal, né? Me conta, quando você chegou para fazer a prova prática, lá no primeiro e no segundo dia, na Vera, lá, de verdade já, foi o que você esperava ou foi diferente do que você esperava? Sinceramente, eu agradeci. Assim, porque na minha primeira estação eu peguei logo leishmaniose. Aí eu respirei, porque se eu tivesse pego gota ou qualquer outro tipo, poderia ter travado um pouquinho. Não, mas peguei leishmaniose, porque eu estava bem afiada. Aí, para mim, eu agradeci. Aí, tipo, eu só fiquei um pouco nervosa antes de entrar na primeira estação. Depois que entrou na primeira estação, eu respirei, consegui fazer tudo. Mesmo não ter ido tão bem em clínica e cirurgia, eu acho. No primeiro dia, eu acho que parece que eu menos pontuei no primeiro dia. No restante, deu para aproveitar muito. Entendi. Agora, quais dicas você daria para uma pessoa que vai fazer a prova prática? O que é mais importante, ou coisas mais importantes, na sua opinião? Montar o seu esqueleto direitinho, tipo, você tem na mente as perguntas que você vai fazer e a sequência. Isso é bem importante. Isso, para mim, eu acho que entre uma prova e outra facilitou demais para mim. Se eu tivesse essa percepção de fazer isso da primeira vez, porque da primeira vez faltou pouco ponto também para me passar. Se eu tivesse essa percepção, eu poderia até ter passado sem, enfim, né? Mas tudo só acontece na hora certa. Montar o esqueleto certinho, fazer checklist, trabalhar muito no checklist, tentar fazer checklists diferentes cantos, não focar só em um, tipo, muitos focam na Bíblia ou no Bertoldo, enfim, tem vários por aí. Não focar em apenas um, tentar fazer de vários tipos, podem ser a mesma, mas de vários tipos, e ter calma na hora de respirar antes de entrar na sala, respira, deixa tudo para trás e vai, confia em Deus. E vai na fé. Você acha que o checklist do INEP, esses que a gente faz do INEP, eles são diferentes? O foco é diferente da residência ou é a mesma coisa? Não tem diferença nenhuma? Não sei te dizer. Eu acho que deve ter, sim, uma diferença, sim. Porque você treinou com as amigas, por exemplo, com checklists, como você falou, da Bíblia, Bertoldo, e lá nas estações a gente fez os do INEP. Fizemos todos do INEP. Foi diferente, é diferente o enfoque, porque, assim, nesse último checklist agora de 2022, teve até estadiamento do câncer, que ele pediu até exames de estadiamento. Então, quando eu vi a prova, e nos últimos anos, eu tenho percebido que eles são muito detalhistas no checklist do INEP. Apesar de serem as estações que a gente espera, na maioria das vezes, 8 das 10 são estações que a gente espera, e essas outras duas elas estão dentro dos temas que já caíram na prova teórica, mas o jeito de perguntar é muito detalhista, na minha opinião. O que você acha? Você concorda comigo ou não? Não, isso é verdade mesmo. Concordo com você. Porque, por exemplo, aquelas perguntas lá no começo. Falou 8 dos 12 tais sintomas.
E aí você tem que perguntar características, um monte de característicazinha, que talvez Aham, no de residência você só faz uma pergunta geral e o cara considera. Isso aqui isso, não é bem isso é verdade. esmiuçadozinho, né? Me conta. Aí você conseguiu, tal, saiu. Quando você terminou a prova, você, na sua cabeça, aprovei ou você achou que foi mal? Como é que você estava pensando? No primeiro dia, eu disse, respira, respira, vai que amanhã seja melhor. Porque a esperança é essa, né? Que o segundo dia sempre é melhor. Mas quando eu saí no segundo dia, eu disse, não, agora eu acho que tem chance. Entendi. Tem chance. E aí, o Revalida é um carrossel de emoções. Ele vai É. levando você para cima, levando você para baixo, para cima de novo. Se você chegou, aí eu falei, lá no curso, eu fui claro com vocês. Disse, olha, 80 a 90% de vocês que vão aprovar vão precisar de recursos. Porque o cara que corrige a prova, ele corrige mal. Sempre corrige muito mal e sempre aprova com recurso, na maioria das vezes. Quem aprovar já direto sem recurso, teve sorte. Mas a maioria aprova com recurso. Teve sorte porque pegou um cara que corrigiu bem a prova. 90% das vezes corrige mal. E você foi esse caso. Quando você viu lá reprovada, como foi o sentimento? Quantos pontos você precisava e quantos pontos você conseguiu com recurso? Eu conferi pelo gabarito preliminar, né? Eu conferi, aí para mim eu dava e sobrava ponto. Aí eu também fiquei na minha, não contei para ninguém, só contei para o meu esposo no caso, né? Aí quando foi depois que saiu o resultado, eu passei o dia todinho ansiosa, nada de sair resultado. Quando saiu o resultado que eu olhei, mentira, 0,375 pontos eu reprovei. Ixi, faltava nada. Nada, quase. Ela disse, não, mentira. Só por causa disso, é para ser na emoção mesmo, porque nada é fácil. Aí eu fiz um recurso, ainda fiz recurso para uns 7 pontos, eu acho. Aí eu ainda ganhei quase 5 pontos de recurso. Entendi. Só uma observação. Você não ganhou. Lhe devolveram. É, lhe Esses devolveram pontos isso. você tinha e eles lhe devolveram. Ou seja, o cara não marcou esses 7 pontos que você tinha lá. Ele devolveu quase 5 e ainda não devolveu todos que você tinha lá. Ainda te roubou alguns pontos. Porque é isso que acontece. Você Uhum. aprova e o cara ainda te rouba pontos. E tem coisa que é clara. Você coloca lá no vídeo e o cara não te dá o ponto. Não tem jeito nenhum. Ele vai ser miserável. O INEP é assim, não tem o que a gente fazer. Aí eu falei para vocês também lá no curso, ó, a gente tem que ser muito melhor do que a gente seria para poder sobrar ponto, para poder não sofrer, porque ali, meu amigo, ali é sofrimento demais. Depois que você fez o recurso, que você conseguiu os seus pontos de volta, quando você viu lá o resultado, aprovada, como foi a sensação? Ah, eu só respirei. Quando eu olhei ali o negocinho verde aprovado, olhei para um lado, olhei para o outro, a minha família estava reunida, a gente já estava ansioso esperando, né, na verdade. Quando eu saí já foi à noite. Quando eu atualizei a página que vi ali, nossa, eu só respirei, foi uma sensação maravilhosa, inexplicável. É bom demais, né? Vixe, menino. Porque é muito sofrimento, pelo amor de Deus. Ou prova sofrida, que você vai levando lapada do começo até o final. É como se o cara pegasse um chicote e fosse chicoteando você até o último dia. É essa sensação que o cara tem. Aquela coisa bem tensa, todo momento. Aí outra coisa, o cara fica olhando direto para ver se não muda o resultado, né? Eita, meu, deixa eu olhar para ver se não botaram reprovado aqui. Porque tudo pode acontecer. E já aconteceu. Teve uma vez Uhum. que eu estava com os alunos aqui muito desaprovados e de repente era porque a nota estava arredondada. Depois eles tiraram o ponto e reprovou um monte de gente. Meu Deus do Meu céu. Deus. Pense como Deus é mais. já passei aperreio nesse Revalida, viu? Pense. Agora imagine eu ali, o aluno manda mensagem para mim e diz: "Ó, aprovei, Rafael, muito massa". Aí tá aquela festa tudo, o cara bota no Instagram, bota em todo que é canto, e quando pensa que não, o cara vai lá e décimos porque arredondou a nota. Isso aconteceu em 2020. Em 2020 isso aconteceu. Diga aí como Nossa é. Senhora. Menino, ué, é um absurdo maior do mundo. Diga aí, o cara já tinha colocado no Instagram, tinha feito tanta coisa, mas graças a Deus, isso foi só a primeira vez, porque eles estavam fazendo ainda o sistema. Até agora, antigamente demorava para você assistir os vídeos, agora tá mais tranquilo. Tudo tá melhorando. Uhum. Mas mesmo assim, a correção ainda é uma desgraça, né? Agora, a galera que fez agora a prova teórica também estava reclamando muito da correção, que não aceitaram os pontos. O INEP é triste.
E agora? Infelizmente. Você já tem qual faculdade você vai revalidar? Você está pensando em fazer residência ou vai trabalhar? Como são os próximos passos? Já escrevi pela UFAL mesmo aqui, né, pela de Alagoas. Vou tentar por aqui. Inclusive, hoje já saiu no Diário Oficial. Oh, bom demais. Aí já dá aquela. Pronto, agora foi. Não tem mais como desistir, né? Enfim. Aí eu vou tentar pela UFAL mesmo aqui, vou tentar fazer residência, vou começar a estudar para residência agora, mudar o foco, né? De uma prova para outra, mas não quero parar não agora. É melhor, melhor. Só É melhor, né? Já tá no embalo, vai estudando e fazendo logo. O que é que você quer fazer de residência? Qual é a residência que você quer fazer? eu penso muito em pediatria. Eita, tem que ter paciência, viu? Estou na dúvida ainda, mas eu penso muito em pediatria. É bom demais. Ó, doutora, eu quero lhe agradecer pela sua participação. Eu sei que é complicado a gente tirar um tempinho para a gente fazer essas entrevistas, porque todo mundo é muito atarefado, a gente faz muitas coisas durante o dia, mas eu quero lhe agradecer muito pela sua participação. Você sempre foi muito solícita e aceitou fazer a entrevista. E quero lhe parabenizar publicamente, porque você é uma vencedora. Você conseguiu uma coisa que é muito difícil. Sofrido, é um caminho muito sofrido, e agora você venceu esse obstáculo aí, que era parecia ser muito grande, e graças a Deus você já passou esse obstáculo. E quero que você dê suas considerações finais para a gente terminar nossa entrevista. Muito obrigado pelas palavras. Realmente, é uma batalha para a gente, não é fácil para a gente que estuda fora, né? Mas, graças a Deus, os resultados estão vindo. E para dizer ao pessoal, né, que está batalhando por isso, seja a primeira fase, seja a segunda fase, é focar nos estudos, não tem para onde. Primeira fase, responder questão. Segunda fase, fazer checklist. De preferência, se tiver algum amigo, compartilhar isso com um amigo e fazer juntos, porque isso ajuda muito. Comigo ajudou. E não desistir. Por mais que perca uma batalha, na próxima você vai lá e acerta. Muito bem, doutora. Você, meu amiguinho que assistiu esse podcast, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Papai do céu abençoe todos vocês e nos vemos aí no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para vocês.